importante é a senda espiritual. Mas será que esta senda, que interessa uma minoria da população de nosso planeta, seria mais importante, seria mais relevante do que o caminho da felicidade? A felicidade é o caminho da grande maioria da humanidade. Praticamente todos os seres humanos, não importam a cultura, sexo, idade, classe social, todos buscam a felicidade. Será que há uma grande diferença entre a busca da felicidade e a busca de ideais espirituais? Nós gostaríamos de sugerir que não existe. Na verdade, o caminho espiritual é uma vertente, é uma consequência dessa busca da felicidade. Por que isto? Porque as pessoas estão sempre buscando serem felizes e, obviamente, essa busca se dá de diferentes maneiras em virtude da cultura, do nível evolutivo da pessoa, da idade. Mas existem certos mecanismos em nosso mundo, mecanismos na vida do planeta, na vida, que asseguram que aquilo que é natural, ou seja, a busca da felicidade, terá como consequência aquele objetivo último de toda a humanidade, que é retornar à casa do Pai, de acordo com a terminologia da tradição cristã, como expresso especialmente na parábola do filho pródigo. Então, nós vamos sugerir que essa busca da felicidade se dá inicialmente através da busca do prazer, depois através da busca do poder, finalmente da busca do saber. E aí o rio deságua na busca espiritual. A busca do prazer, que nós verificamos é comum principalmente com as crianças, mas isso tende a se esticar até uma idade bem excelsa em termos de cabelos brancos, e é uma busca da gratificação dos sentidos. No entanto, nós sabemos que o prazer é efêmero. O prazer, não importa qual, terá a sua saciedade. Daí a pouco a gente está buscando mais. Aquilo já não está mais satisfazendo, a gente quer mais. Quer ou mais do mesmo, ou mais de alguma outra coisa que nos dê prazer. Mas a criança cresce, torna-se adulto e aí progressivamente vai em busca do poder. O poder, muitas vezes físico, da força física, o poder da notoriedade, a fama, o poder econômico, o poder político. Mas nós verificamos outra vez que o poder, a fama, o dinheiro, os postos, as posições sociais, são também efêmeros, são passageiros. De repente, foram-se. E mesmo quando indivíduos que alcançam riqueza, prazer, como nós verificamos com frequência no mundo artístico, por exemplo, Elis Regina no Brasil, Elvis Presley nos Estados Unidos, pessoas que alcançaram o ápice da fama, dinheiro a rodo, tudo que
pudesse dar prazer, eles experimentaram e eram terrivelmente infelizes e morreram em busca desse prazer desenfreado proporcionado pelas drogas que os levou à morte. Então nós verificamos que tanto a busca do prazer como do poder acabam levando as pessoas a buscar algo mais ainda, e isso nós poderíamos dizer que seria o saber. Inicialmente um saber intelectivo, um entendimento das leis da natureza, do mundo que nos cerca, mas o saber é como que insaciável. Quanto mais nós amealhamos em conhecimento, mais nós buscamos. E verificamos, então, que precisamos de um saber ainda mais profundo do que meramente o saber sobre as leis da natureza, aquilo que rege esse nosso mundo físico. Nós buscamos um saber mais profundo, um saber espiritual. E é esse conhecimento profundo, esse conhecimento espiritual, que os antigos cristãos, os verdadeiros cristãos primitivos, buscavam com o nome em grego de gnosis, que traduzia-se como conhecimento, mas que era um conhecimento interior, um conhecimento como que uma revelação interior, quando as pessoas estavam em êxtase, em estados meditativos profundos, em aberturas místicas. Enfim, nós verificamos que há por trás dessa busca da felicidade, não importa de que maneira, prazer, poder, saber, existe algo por trás que faz com que as pessoas continuem sempre buscando mais, e esse algo é a insatisfação. Que interessante. Nós geralmente identificamos algumas coisas em nossa sociedade, em nossa cultura, que nós apontamos como sendo males, vícios. A insatisfação é uma. Quantas vezes todos nós aqui fomos chamados a atenção por nossos pais? Menino, menina, você nunca está satisfeito. Não adianta, o que eu dou para você, você quer sempre mais, nunca está satisfeito. Quantas vezes nós já não ouvimos isso ao longo de nossa vida, principalmente quando éramos pequenos e tínhamos papai e mamãe para apontar o dedo, chamando a atenção. Mas a insatisfação, esse suposto mal, assim como um outro, a dor. Quem é que gosta de dor aqui? Será que tem um masoquista total, completo, que goste de dor? Ninguém gosta de dor. Todos nós evitamos a dor, todos nós evitamos a insatisfação. E é isto, então, a insatisfação como a dor, que é esse motor que nos impele para frente, que faz com que nós não nos aquietamos. Não, a vida está boa, precisa mais não. Se eu ficar aqui na rede balançando, a sombra e água fresca, uma frutinha de vez em quando. Essas imagens do homem primitivo, ideal, satisfeito com a vida, que alguns filósofos apontam que deveria ser a nossa imagem, o que nós deveríamos perseguir, faria com que toda a sociedade, toda a humanidade permanecesse como homens primitivos por todo sempre. Então, essa insatisfação é aquilo que nos impele
em busca de algo mais. E esse algo mais vai evoluindo, vai expandindo os seus horizontes à medida que nós vamos crescendo internamente, que a nossa consciência vai expandindo. Então, nós verificamos que com esse processo de constante busca, nós, eventualmente, no seu devido tempo, vamos desembocar naquele estágio de busca espiritual. Isso não significa necessariamente que nós voltamos as costas para a busca de um prazer, de algum poder, de mais saber, mas que a nossa consciência não está mais centrada, não se satisfaz exclusivamente com aquelas coisas da nossa infância espiritual. Agora nós estamos mais maduros, a nossa consciência se expandiu, nós entendemos que as coisas desse mundo são passageiras e sabemos que precisamos de algo mais. Nós temos uma certa dificuldade de identificar o que é esse algo mais. Mas nós somos como pombos correios, que temos um mecanismo no nosso interior, que temos um mecanismo de busca, um mecanismo que nos orienta para o nosso caminho, a nossa meta última, e esse é o anseio da alma por retornar à nossa fonte. Então, de certa forma, aos trancos e barrancos, nós vamos seguindo nessa busca interior, que nós chamamos também de busca espiritual, trilhando a senda. E aí, então, vai passando o tempo, nós agora vamos nos concentrando cada vez mais na busca desse conhecimento já não mais um conhecimento meramente humano, mas um conhecimento divino. Um conhecimento divino que nos foi legado por centenas, talvez milhares de grandes sábios ao longo de toda a história da humanidade. Esses grandes sábios que conseguiram penetrar no ádito dos mistérios da vida e, sabendo que todos nós formamos uma família que é a humanidade, movidos pela compaixão de saber que os irmãos menores, nós que aqui estamos como que perdidos, tateando em busca do caminho que nos levará de volta à casa do Pai. Eles então se prontificam a nos indicar o caminho e dar sugestões, indicações, instruções mesmo de como encontrar e trilhar esse caminho. E aí nós vamos progressivamente amealhando esse conhecimento divino e começamos a tirar as teias de aranha, aquele nevoeiro que inicialmente cobria a nossa visão voltada para a meta última, e aí começamos a vislumbrar um ideal a perseguir. Mas então a divina insatisfação também nos dá aquele empurrãozinho, constantemente está nos empurrando. A divina insatisfação, então, começa a sussurrar em nossos ouvidos: mas você já sabe qual é a meta? Você já sabe aquilo que deve fazer? Por que que você é tão lerdo
em dar os passos necessários a fazer as mudanças que se impõem. E aí a frustração aumenta, nós temos então aquela sensação de uma guerra interior. E essa guerra interior é esse Armagedon que é descrito em todas as tradições espirituais, a suposta luta do bem com o mal, das forças da luz contra as forças das trevas. E essa grande guerra no céu se dá no interior de cada um de nós. Quem é que não sentiu várias vezes aquele conflito? Vem assim, muito rapidamente, eu devo fazer aquilo. Mas agora eu estou cansado. Puxa vida, mas vou deixar isso para depois. Não, mas isso aí vai demandar muito tempo. Hoje não dá tempo, mas na segunda-feira eu vou começar. Enfim, nós estamos constantemente com uma espécie de cabo de guerra dentro de nós. Como diz a tradição um tanto parodiada por escritores populares, de que cada um de nós tem um anjinho bom falando no nosso ouvido direito e um anjinho mau falando, às vezes gritando no nosso ouvido esquerdo, e geralmente aquele anjo que grita mais forte se faz ouvir mais em nosso comportamento. Por que ocorre essa frustração conosco? Ocorre por muito boas razões. Na natureza, tudo que existe é o resultado da sabedoria divina. Ocorre porque existe uma lei fundamental que rege toda a manifestação, que é a lei de causa e efeito. Consequentemente, tudo que é feito pelo ser humano tem suas consequências. Todas as suas ações, mas ações não se referem somente a atos físicos, mas também a emoções, a sentimentos, a pensamentos. Então, todas essas nossas ações, no seu sentido mais amplo, vão ter uma consequência. E a nossa vida hoje é uma consequência de todas as ações que nós fizemos no passado. E nós já tivemos centenas e centenas de encarnações vivendo de acordo com objetivos, vamos chamá-los de mundanos. Objetivos voltados para aqueles primeiros estágios da busca da felicidade, que eram a busca do prazer, a busca do poder. E para alcançar o prazer e o poder, muitas vezes nós atropelamos os outros, pisamos por cima dos interesses, das necessidades, daquilo que pertencia ao outro. Não, eu quero, cada um por si e Deus por todos. Então, com isso, nós acumulamos muito daquilo que o oriental chama de karma negativo. E mais ainda, juntamente com a consequência de nossas ações, nós criamos também, pelas repetidas vezes que cometemos certos atos insensatos, nós criamos tendências em nós mesmos para a repetição daquele tipo de comportamento. Consequentemente, nós criamos uma força de tendências que nos impelem a repetir certos comportamentos que foram
adquiridas e reforçadas ao longo de centenas de vidas. Mas agora, quem sabe com uns poucos anos de mudança de objetivo de vida, agora nós estamos perseguindo um objetivo espiritual. Nesses últimos anos, mas vamos ser mais generosos. Se nós estamos agora perseguindo objetivos espirituais, é provável que nós já tenhamos começado essa busca espiritual há algumas vidas atrás. Mas foram há umas poucas vidas atrás, comparado com as centenas de outras vidas anteriores em que nós perseguíamos exclusivamente objetivos materiais desse mundo, egoístas. Eu gostaria de dar um exemplo. Vocês sabem da dificuldade de um grande petroleiro ou um grande navio que carrega containers ou melhor ainda, minério. Esses super navios tanques que carregam 100.000 toneladas. Esses navios têm motores que demoram, em virtude do peso que eles estão carregando, demoram para alcançar uma velocidade de cruzeiro. Então, 15, 20 nós, ou seja, 30, 40 quilômetros. Quando esses navios, então, alcançam sua velocidade de cruzeiro, se eles quiserem parar e apertarem no freio, ou seja, colocarem as hélices em reverso, eles vão demorar quilômetros e quilômetros para parar. Porque tem aquela força da inércia que continua os levando naquele caminho que eles estavam antes. É isso que ocorre conosco. Existe uma força da inércia, daqueles condicionamentos, das nossas tendências, dos nossos velhos hábitos, que por mais que a gente aperte no freio, ou seja, estabeleça outros objetivos de vida, que tenhamos boas intenções para mudar, nós temos grande dificuldade com as mudanças de vidas. Quem é que já não passou pela experiência de... Bom, eu vou falar em causa própria. Eu estou gostando dessa barriguinha, então vamos... Obviamente, a gente adquire uma barriguinha pela boquinha. Então vamos fechar a boquinha e começar uma dieta. Ótimo, é isso mesmo. Mas vamos deixar para segunda-feira, agora está no fim de semana, nós vamos sair, eu tenho aquela festa, fui convidado, vamos deixar para segunda-feira. Então a gente está sempre postergando, deixando para depois tudo aquilo que implica em mudança de hábito. As mudanças são as coisas mais difíceis de nossa vida. Então, nós verificamos que, para que a gente entre realmente nessa busca espiritual, com melhores resultados, que todos nós que nos engajamos sentimos, meu Deus do céu, parece que eu faço tanta força e eu consigo tão poucos resultados. Tenho que fazer alguma coisa, eu preciso me transformar, contanto que eu não preciso mudar os hábitos. Todas as tradições espirituais falam de purificação. E aqueles que têm inícios, vislumbres místicos, meditativos, que são profundamente tocados em seu coração pelo objetivo espiritual, entendem que precisam proceder a uma purificação de sua vida. Aí, não,
é isso, agora eu vou me purificar. E em todas as tradições espirituais, nós verificamos esse esforço de místicos, de buscadores, de yogis, com a purificação radical. Algumas das quais nós ouvimos falar, vemos na televisão, de certos grupos religiosos cuja denominação não importa, que em certas ocasiões saem em procissão autoflagelando-se. Quantos exemplos são mencionados na literatura de yogis que permaneceram numa determinada posição, esticaram um braço, sentaram-se, fizeram isso ou aquilo, fecharam a mão e ficaram nessa posição por anos, as unhas penetrando pela mão, e perguntavam: por que você fez isso? O meu mestre me disse que eu era para fazer isso e aguardar a ordem dele para modificar essa posição. Como o mestre não disse nada, eu estou esperando. Depois de anos e anos, autoflagelando-se, uma dor absolutamente indescritível. E o que acontece? Todos os grandes instrutores dizem que não é esse o tipo de purificação que se torna necessário. Gostaria de ler 3 exemplozinhos de como os grandes instrutores dizem que não é com autoflagelação, com asceses dramáticas e drásticas, que nós vamos conseguir a purificação interior que nós precisamos. Jesus disse: misericórdia é o que eu quero, e não sacrifício. O Senhor Buda disse: o costume de andar nu, os cabelos trançados à maneira dos ascetas, os jejuns, o dormir no chão ao relento, o cobrir-se com cinzas ou poeira, o sentar-se imóvel nos calcanhares em penitência, as prosternações, nada disso purifica o mortal que não se livrar do desejo e da dúvida. No Bhagavad Gita, nós encontramos: há pessoas que espontaneamente se martirizam e mortificam seu corpo, o que nenhuma escritura sagrada aconselha ou prescreve. Tais pessoas são hipócritas, vaidosas, cheias de paixão e desejam obter recompensas e louvores. É como se esses yogis, esses pretendentes ao misticismo, esses ascetas estivessem parodiando a madrasta malvada na lenda da gata borralheira, pegando o espelho da natureza e dizendo: espelho, espelho meu, existe um asceta mais desapegado do que eu? E, obviamente, o espelho da natureza responde com profundo silêncio e total ignorância daquele comportamento ignorante daquele indivíduo que não encontrou verdadeiramente os meios verdadeiros para se alcançar os seus fins. Porque o que nós temos que purificar em nós não é o efeito último de nossas ações, o nosso corpo físico. O que precisa ser purificado é a causa das más ações, ou seja, os nossos condicionamentos. Essa é uma purificação muito mais difícil, demorada
e inteligente. Consequentemente, nós vemos que muitas vezes ocorre que as pessoas que estão nesse caminho de busca espiritual começam a ficar frustradas. Mas como é que eu vou fazer realmente progresso na senda? Eu preciso encontrar uma maneira de progredir mais rapidamente. E aí já entram num beco sem saída de uma ilusão autocriada, de achar que nós temos a capacidade de avaliar o nosso status espiritual. A sabedoria divina é infinita e nos protege de tudo quanto é maneira possível. Uma das muitas maneiras como a sabedoria divina nos protege é criando uma certa barreira para que venhamos a conhecer o nosso verdadeiro status evolutivo, tanto no seu sentido negativo como no seu sentido positivo. Se nós conhecêssemos tudo a respeito do nosso passado, muitas pessoas gostariam de fazer regressão. Seria bacana fazer regressão de vidas passadas, ver se eu fui Napoleão ou George Washington, ou se eu fui Maria Madalena, ou se eu fui alguma outra personagem importante na história. Todo mundo quer saber que personagens importantes foram no passado, esquecendo que no processo evolutivo em que nós estamos constantemente galgando, ainda que lentamente, os degraus da evolução humana, em vidas passadas provavelmente nós fizemos muito mais desatinos, besteiras, loucuras mesmo, do que fizemos nessa vida. Então, Deus nos protege, fazendo com que a gente não saiba a respeito de nossas vidas passadas e também com relação ao nosso atual status evolutivo. É muito provável que todos nós sejamos mais evoluídos espiritualmente do que achamos que somos. Mas nós somos protegidos para não termos a síndrome do sapo-boi, que ao saber que é importante, começa a inflar e inflar cada vez mais até que acaba estourando com o seu ego inflado e perde o caminho espiritual. Então, nós somos levados a nos concentrar na vida atual, no aqui e no agora. Esse que é o momento importante. Mas essa seria a atitude de sabedoria. Mas a maior parte das pessoas que estão nessa busca espiritual, muitas vezes desenfreada, se deixam iludir pelo canto da sereia, pela promessa de atalhos. Vem cá, existe uma nova dispensação. Olha, eu ouvi falar desse guru, desse movimento. E aí existem promessas, mas que abundam nesse nosso mundo de busca espiritual, os falsos gurus. Não é para menos que Jesus, assim como todos os grandes instrutores, nos alertava para os lobos vestidos com pele de ovelha, os falsos cristos, os falsos salvadores,
aqueles grupos atuais que prometem que, através de métodos de repetição de determinadas orações, que conseguirão queimar o karma, que pelo uso da luz, da chama violeta, da intuação do mantra para tal ou tal mestre ascensionado, eles poderão, com essas práticas que o grupo apresenta, conseguir saltar de uma terceira iniciação que eles podem alcançar em poucos anos, passar da terceira iniciação para a sexta iniciação em 6 anos. Enquanto que ouso eu sugerir que talvez aquele grande mestre que foi fundamental na criação da sociedade teosófica, aquele mestre que nós conhecemos como o mestre Kutumi, talvez não tenha pulado da terceira para a sexta iniciação em menos de, não foram 6 anos, de 6.000 anos. Mas quem sabe, os mestres modernos são mais sábios e descobriram outros métodos. Programas que prometem ensinar a ativação dos chakras na frequência do tempo natural. O mudra da nossa consciência holográfica pelo equilíbrio da glândula pineal e pituitária, a bilocação holográfica e toda uma série de outros métodos e promessas, tudo isso a ser aprendido num fim de semana, sexta, sábado e domingo, em módicas quantias, e o salto evolutivo daqueles que participarem desses grupos serão visíveis. É por isso que eu acho extremamente importante, quando nós falamos de trilhar a senda, falamos de purificação, nós termos os pés no chão e não nos deixarmos levar por falsas promessas. A natureza não dá saltos. Nós ouvimos os sábios, ao longo das eras, insistindo a esse respeito. A natureza tem os seus ciclos de progresso. As coisas acontecem no ritmo que devem acontecer. É bem verdade que nós sabemos que existe um caminho acelerado para aqueles que se dedicarem inteiramente à vida espiritual e forem aceitos por mestres que se dedicam ao treinamento de discípulos para, ao longo de algo como 7, 17, 27 vidas, possam passar de uma primeira iniciação para uma quinta iniciação, em que alcançariam, então, o objetivo último. Mas isso não ocorre numa única vida, não. O começo desse caminho acelerado ocorre numa determinada encarnação, e algumas encarnações após, várias encarnações, a pessoa finalmente alcança a outra margem, alcança o objetivo último de um mestre, de uma estatura de um mestre de compaixão, a estatura da plenitude do Cristo em nós. Agora, abaixando a bola, voltando para o mundo real, os problemas que nós enfrentamos, como nós poderíamos aferir um pouco do que é o nosso status espiritual no momento? Seria aquilo que Jesus nos disse: aonde está o teu tesouro,
aí estará o teu coração. O que é um tesouro? É algo muito valioso. Então, Jesus, com aquela sabedoria e aquela maneira sintética de ensinar, disse: aquilo que for precioso para vocês vai atrair a sua atenção, o coração. Então, aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, a nossa atenção. Então, eu convido a vocês a fazerem, como eu faço todos os dias e saio bastante desanimado, tendo que respirar forte, vou tentar mais e com mais perseverança, ficar atento aonde estão os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos significam a nossa atenção, o nosso interesse. Aonde estão os nossos pensamentos? Em algumas coisas, objetivos, em geral, ou então um caos de tudo quanto é tipo de coisa que fica passando pela nossa cabeça, ou seja, o nosso tesouro está disperso pelo mundo. O nosso tesouro é mundano. Então, trazer a nossa atenção, o nosso coração para aquilo que deve ser o nosso objetivo último, vai demandar considerável esforço, dedicação de nossa parte. Isso pode ser feito através de dois grandes enfoques. O yoga, as práticas iógicas com meditação, e outro, a entrega a Deus, a devoção. Esses dois enfoques não são mutuamente exclusivos, na verdade são totalmente complementares. Inclusive, no grande tratado de yoga, os Yoga Sutras de Patanjali, é dito que um dos métodos é Ishvara Pranidhana, a entrega ao Senhor. Então, a entrega a Deus. Mas, para que possamos nos entregar às práticas espirituais, principalmente a meditação, nós temos que nos lembrar que precisamos entrar no silêncio, precisamos de uma certa solidão e nós precisamos também de estar dispostos a mudar. E o que ocorre na realidade conosco? Nós não gostamos de silêncio. Nós não gostamos de silêncio. Vocês já observaram como muitas vezes nós aqui, e principalmente os jovens, chegam em casa, ligam o computador, ligam a televisão e às vezes ligam o som também. Não podemos ficar sozinhos, solitários, nesse silêncio sepulcral. Então a gente se faz rodear de ruído. Com isso, aquela voz interior, que Blavatsky chama a voz do silêncio, a voz que fala no âmago do nosso ser, quando estamos naquele mais profundo silêncio que é possível encontrarmos, que é o silêncio, não só o silêncio auditivo, mas o silêncio mental também, nós não conseguimos alcançar esse silêncio. Mas também nós fugimos, de uma forma ou de outra, do nosso objetivo espiritual, que implica em mudanças. As pessoas geralmente têm medo do desconhecido.
Então, seria muito difícil, ou seria muito difícil não, talvez seja não tão difícil assim. Imaginem que vocês foram aceitos num grande templo do Egito Antigo, né? E estão sendo considerados para uma das grandes iniciações nos mistérios maiores. Só que aquelas iniciações nos mistérios maiores requeriam toda uma série de provações nas pessoas, porque as pessoas que estavam sendo iniciadas para tornarem-se mestres. E os mestres precisam de uma coragem indômita, uma força, um autocontrole total. Consequentemente, as provações tinham a ver com ficar no silêncio solitário, às vezes no escuro, por vários dias, enfrentar situações totalmente inusitadas e inesperadas. Então, quantos de nós, hoje em dia, estamos preparados para essas provações das iniciações tradicionais nos mistérios maiores? Isso significa que nós temos que encontrar meios de, pouco a pouco, ir minando as nossas resistências interiores à mudança. E isso significa que nós temos, de certa forma, que trazer o nosso tesouro para o nosso coração, o tesouro espiritual. Alguns místicos descrevem o que eles chamam da prática da presença de Deus. Eles estão tão focados na presença divina que não importam aonde eles estão, o que estão fazendo, eles sentem-se constantemente na presença divina. Mas isso requer, então, uma total entrega a Deus. Mas, para isso, obviamente, nós vamos precisar ter uma grande motivação, uma força interior nos impelindo naquela direção. Isso é chamado da aspiração ardente. A aspiração ardente, outra vez, é apontada por todos os grandes instrutores como essencial. No Bhagavad Gita, é dito que cada um chega a ser o que desejou ser. O semelhante atrai o semelhante. Então, se nós desejamos ardentemente ser uma expressão divina atuando nesse mundo, nós vamos progressivamente nos tornar uma expressão divina atuando com a plenitude dos nossos poderes espirituais nesse mundo. Mas a gente pode também dizer que há uma outra maneira. Se, como é dito a respeito de Maomé, com grande sabedoria disse: se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha. Se o tesouro espiritual não vem ao meu coração e a minha atenção não permanece focalizada constantemente na presença divina, na essência de luz que existe em cada um de nós, então não conseguimos trazer essa montanha de expansão de consciência para a nossa consciência diária. Vamos fazer ao contrário. Vamos até ela. Vamos fazer uma transmutação. Em vez de termos uma diferenciação indevida entre vida espiritual de um lado e vida
neste mundo do outro, vamos trazer a espiritualidade para a nossa vida diária. Vamos tornar cada ato de nossa vida diária uma atividade espiritual. Será que isso é possível fazer? Seria bom demais para ser verdade, mas é possível fazer, mas requer atenção. O que significa isso? Tudo aquilo que nós tivermos que fazer, cuidar dos dentes dos nossos pacientes, cuidar da saúde dos nossos pacientes, cuidar das vendas dos nossos clientes, dos relatórios dos nossos chefes, não importa qual seja o trabalho que nós façamos, vamos procurar fazer o trabalho, as nossas tarefas diárias, nem que seja varrer o chão, lavar a louça, fazer isso da melhor maneira possível, da melhor maneira em termos de qualidade, em termos de eficiência e com amor. Não é dizendo, mas que coisa chata, puxa, todo dia mais uma vez, olha essa pilha de pratos aqui e ninguém me ajuda. Não. Tudo aquilo que tivermos que fazer, vamos fazer bem feito e vamos fazer com amor. Quando nós estivermos fazendo isso, nós estaremos transmutando a nossa vida. Tudo, absolutamente tudo aquilo que fazemos e, principalmente, se conseguirmos manter a nossa consciência naquilo, quando não for necessário, nas nossas atividades, uma interação com as pessoas, de estarmos entregando aquilo a Deus, em vez de da mente estar girando a toda velocidade, com tudo quanto é tipo de pensamento, nós nos voltarmos com atenção para o aqui e agora, fazendo então do aqui e agora, que é a essência divina. Aonde é que está Deus? Deus está aqui e agora. Consequentemente, se nós estivermos focados com toda a atenção, com todo o amor, no aqui e agora, nós estaremos focados em Deus. Aí estará o nosso tesouro e o nosso coração seguirá também. Muitas tradições ensinaram isso. Isso não é coisa nova. Sugiro que busquem no budismo as práticas da plena atenção, em geral, da meditação vipassana em particular. Os ensinamentos de Krishnamurti que chamam a atenção para a consciência naquilo que se está fazendo, libertando-se do passado. E num livro que foi lançado recentemente aqui no Brasil, A Prática da Autotransformação, de Vicente Hautin, publicado pela Editora Teosófica, um excelente livro que ensina como fazer isso e como se proceder a essa autotransformação usando dessas ferramentas que sempre existiram, mas que podem ser direcionadas para essa autotransformação, fazendo que nós nos tornemos aquele tesouro divino que realmente somos em nossa vida diária.